povo. Falando um pouquinho de economia, tá? Não sou expert no assunto, então eu vou falar basicamente de um modo bem geralzão para todo mundo entender o que está acontecendo no Brasil. Primeiro a gente tem que entender o que é imposto. Imposto é todo o dinheiro que a gente dá para o governo. Você entende isso? Imposto é todo o dinheiro que a gente dá para o governo. Então, quando você faz mercantil, vai lá, olha na nota fiscal o tanto de imposto que você paga para o governo. É como se fosse o salário, basicamente é o salário do pessoal que está no governo. Principalmente no caso do presidente. Então, assim, taxaram a questão das compras internacionais da Shopee. E brevemente vai ser também da Shein, de toda outra compra internacional. E o que isso impacta, né? Porque no AliExpress, por exemplo, já taxam. O que isso impacta? Impacta exatamente o nosso bolso. Por quê? Porque muitas lojas hoje, muitas empresas compram internacionalmente. Impacta que todas aquelas compras que a gente fazia, que é barato na internet, vai ser mais caro. Ela diz, mas ainda tá caro. Pois é, vai ser mais caro ainda. Por quê? Porque essas lojas que compram de forma internacional vão ter que pagar imposto, vão ter que pagar dinheiro para o governo para ter aquele determinado objeto. Isso impacta tudo. Tecido, por exemplo, né, para fazer roupa, botão, o que for, gente. As coisas eletrônicas principalmente, então computador, celular, vai ficar tudo mais caro devido a exatamente o dinheiro que vai estar dando para o governo. Aí as pessoas que acreditam que isso é bom, acreditam que o governo vai melhorar, certo? O governo ele vai melhorar na saúde, ele vai melhorar na educação, mas não vai. Quando a gente vai ver lá a porcentagem de coisas que vai ser pagos em cima desses impostos que serão taxados, né? Quando você vai pesquisar sobre isso, é muito pouco para a educação, é muito pouco para a saúde. E a gente sabe como é a saúde hoje em dia pública, é péssima, né? Então, do governo atual é um movimento de governo comunista, certo? Se você não tá sabendo disso, vá lá na ata do PT, você vai ver o que é o governo do PT, né? E fora os outros também, sociodemocrata, democrata, enfim, o que for, eles vão também com viés comunista. E qual é esse viés? É de que o governo vai cuidar da sua vida. É basicamente isso, o viés do governo atual. Não se preocupe, meu filho, não se preocupe. É melhor você confiar na saúde pública, é melhor você confiar na educação pública do que você pagar uma escola particular, do que você pagar o seu plano de saúde. Essa questão de livre demanda de comércio não compensa. Não se preocupe, desde que o governo cuide para você, deixe o governo cuidar de você. É basicamente essa a história do governo atual, né? Já vão taxar, por exemplo, o Uber, já tá na pauta, né? E aí vai voltar a ser como os taxistas, né? E a gente sabe que fica mais caro, por causa exatamente dos impostos, que é o dinheiro que você paga para o governo para poder usufruir daquele determinado serviço, daquele determinado produto. O pensamento de que o governo tem que cuidar de você, de que o governo tem que me dar isso, que o governo tem que me dar aquilo, é esse pensamento que eles querem fazer. Porque quando aumenta o imposto, a gente pensa nisso, né? Poxa, eu tô pagando aqui, então eles têm que fazer isso pra mim, não é? Só que não é assim que funciona. Né, Leon? Não é assim que funciona. E a maioria de nós quer nós mesmos cuidar da nossa vida. Nós queremos ter o nosso dinheirinho no bolso, nós queremos ter as nossas coisas, nós queremos organizar a nossa vida ali na saúde, na educação dos nossos filhos, né? Não é, meu amor? Eu quero organizar a sua vida, meu filho. Eu quero organizar a sua vida. Mas o governo quer se meter na sua vida. O governo disse que quer cuidar de você. Tu acha? Não, eu vou cuidar dos meus filhos. Então, na medida que eles vão aumentando os impostos, eles vão trazendo essa perspectiva de que a gente tem que esperar algo deles. E é um problema. Por quê? Porque tudo deles não é a mesma coisa que nós queremos para nossos filhos, para nossa vida. Então, a gente entende toda a ideologia que tem por trás das ações, a gente entende o que está acontecendo. Não é simplesmente acontecer, aquilo ali pronto. Não, é o que está por trás, sabe? É a intenção. Jesus fala muito sobre isso. Olha a intenção das coisas, sabe? E a ideologia marxista, que é exatamente do comunismo, que é exatamente desse povo, é o quê? É que você não tem autoridade de governar a sua vida. O meio que você está é que vai governar a sua vida. O meio que você está é o que lhe define. Então, se você nasceu na favela, você vai ser pobre para sempre. Se você não teve acesso a determinadas coisas na vida, por causa do meio que você vive, você é uma pessoa pobre que, enfim, nunca vai crescer na vida. Por quê? Porque o meio te define. Se você não sabe isso, pesquise filosofia, que você vai entender do que eu tô falando. Então, Jesus veio falar para você que o quê? Não é o meio que te define. Sou eu, Deus, que te define. E eu lhe dei autoridade suficiente para você comandar a sua vida. Você vê aí, não é só aumentar o imposto. Tá entendendo? Tem muita coisa por trás.
Quando eles vão tocar nas crianças, tem muita coisa por trás. Por quê? Porque eles querem tirar a autoridade que você tem, que Deus te deu, entendeu? Juridicamente, eles querem tirar essa autoridade, colocar na lei a autoridade deles. E por isso que esse partido e tudo que tem por trás deles é contra a palavra de Deus. Porque desde que estava lá, Caim e Abel, o que Deus falou para Caim? Cuide das suas emoções. Cuidado com o seu pecado. Controle o seu pecado. Ele falou para Caim. Caim controlou? Não. Foi possuído pelas suas emoções lá de inveja e matou Abel, né? Então, assim, Deus ele já deu a autoridade a cada um de nós natural de comandarmos a nossa vida. Agora, qual é o problema? O problema é o pensamento. Por isso que Paulo fala o quê? Cuidado com as filosofias humanas. Porque elas vão te confundir e te distanciar da identidade que Deus te deu na tua vida. Vendo como a questão toda não é algo simples, é algo que mexe com a sua identidade. Então, o voto não foi só um voto, sabe? Tem a ver com princípios. Eu fico observando as pessoas conversarem sobre política e você percebe o quantos princípios elas não têm. Porque você votar numa pessoa que é a favor do aborto quebra muitos princípios da sua vida. Então, se você votou, significa que você quebrou esse princípio. Se você quebrou esse princípio que você disse que defende, você defendeu da vida, é porque você não seguiu o seu princípio. Se você não seguiu o seu princípio, significa que você não tem identidade. Significa que você não sabe quem você é. Porque quando a gente sabe quem a gente é, meu amigo, a gente sabe quando a gente põe o pé no chão, a gente defende, a gente fala, a gente é reativo, porque é a nossa identidade. Agora, quando a gente não sabe, a gente fica à mercê do quê? Do meio. E quem gosta de ser à mercê do meio? A teoria marxista, né? Que a escola, por causa da escola eu não consegui isso, por causa disso eu não consegui aquilo. A quebra de identidade é de acordo com as quebras de princípios que você não tem. Porque se você tivesse princípios, você seria firme nas suas ações. As suas ações seriam exatamente o que você seguia. Mas isso não está acontecendo em muitas pessoas. Por quê? Porque elas não seguem seus princípios. Né, Leon? A mãe aqui vai ensinar para o Leon os princípios da vida. Os princípios que vai seguir ele. O princípio de seguir Cristo. O princípio de saber quem é Jesus. É Jesus que me define. Não é a escola que me define. Não é a oportunidade da escola que me define. Entendeu? Não é a oportunidade do meio que me define. Eu governo a minha vida e eu organizo a minha vida como tem que ser, de acordo com Cristo. E quem me guia é Cristo. Não é o meio. Por isso que o comunismo, por isso que o marxismo é tudo contraditório à palavra de Deus. Porque ele vai dizer que o meio te define. E não é o meio, é Jesus. Entende? E isso tudo está carreado com as ações. Então, o Karl Marx ele gosta de dizer que o meio te define. Jesus não segue isso. Se Jesus seguisse isso, aquele ladrão que estava crucificado do lado de Jesus, ele não teria ido para o céu. Porque o meio ia definir que aquele homem é ladrão. Crucificado, prestes a morrer, mas no final de tudo ele reconheceu que Jesus é Cristo. E na mesma hora que ele reconheceu que Jesus é Cristo, ele reconheceu que aquele Jesus vai definir quem ele é. Ele reconheceu que Jesus é que pode definir quem ele é. Olha, se você vai para o céu, se você não vai para o céu, por favor, me leva junto. Ele reconheceu quem era Jesus e ele viu que Jesus pode definir quem ele é. E aí ele entregou a vida dele a Jesus. Então você percebe aí que é totalmente contraditório a palavra de Deus. O que o Karl Marx e todo o comunismo e toda a sua ideologia define.